O que que é um Deus soberano? O que que é o rei soberano? É alguém que faz o que quer. Alguém que realiza a sua vontade. Deus, ele é o rei eterno, o rei soberano. Ele faz as coisas do jeito que ele quer, segundo o conselho da sua vontade. Ele não depende do homem, não depende da vontade de ninguém para fazer algo. Ele faz as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Antes da fundação do mundo, antes de existir homens na terra, antes de existir anjos no céu louvando a Deus, lá na eternidade passada, ali estava Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus estava ali e não havia nenhuma das suas criaturas a existência. Não havia nenhuma delas ali existindo. O eterno Deus ali estava. E ele então, em acordo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Deus triuno, determinou a sua vontade, o seu conselho, ordenou o acontecimento das coisas. Ele viu, ele sabia as coisas ruins que iriam acontecer, como a queda do homem, de anjos, a morte de seu filho, enfim, coisas que acontecem na minha vida e na sua vida. Todas essas coisas foram ordenadas por Deus antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, na eternidade, o Senhor Deus ali estava. E então ele vai criar os homens. E antes de ele criar os homens, ele faz a eleição. Ele ordena todas as coisas. Ele elege salvos. Elege pessoas para a salvação. E outros, ele deixa lá mortos nos seus pecados. Ele viu a humanidade morta nos seus pecados. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, nos traz um ensinamento muito interessante ao falar do conhecimento antecipado de Deus. Deus já nos conhecia, Deus já conhecia seu povo lá, já viu todas as coisas. Em Romanos capítulo 8, no versículo 29, porque os que dantes conheceu, esses que dantes conheceu, que Paulo está falando, é exatamente nesse momento em que Deus está na eternidade. Ele conheceu o seu povo. E ao conhecer o seu povo, ele não viu nada de bom. Não havia nenhuma obra de justiça que glorificasse a ele. Mas, pelo contrário, todos nós estávamos perdidos em nossos pecados. Mas ele nos amou com toda a nossa feiura, com toda a nossa rebeldia contra ele. Ele nos amou. E também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Na eternidade passada, Deus conheceu o seu povo. E ele elege essas pessoas para a salvação, não baseado em conhecimento antecipado de algumas coisas boas que possam praticar. Não é baseado na presciência, numa fé prevista. Deus previu que essas pessoas iriam crer nele, que elas iriam glorificar ele, que elas iriam reconhecer ele como Deus soberano e criador e louvá-lo. Então Deus predestinou. Não, nesse caso seria mérito do homem e retirado o mérito de Deus. A base da eleição, ela é a própria vontade de Deus, o conselho de Deus, o desejo de Deus. É a base da eleição. Ele elegeu segundo o seu conselho eterno, segundo a sua vontade perfeita. Nenhum de nós, nenhum dos homens que foram escolhidos para a salvação chamou a atenção de Deus. Pelo contrário,
Todos nós ali estávamos com as nossas feiuras, trevas, rebeldia, incredulidade. Mas Deus elegeu e o predestinou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui na carta aos Efésios traz essas lindas